meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa noite, clamando ao Senhor, orando para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos ajude a sermos servos melhores, servos obedientes, né? Então vamos, e que a palavra dele venha de encontro ao nosso coração e que nós possamos ser transformados pela palavra dele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de podermos servir a Ti. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder aprender da Tua palavra, que podemos ser impactados pela Tua palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos, ó Deus, de Te servir. E Pai, nesse momento, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, não deixe que nada venha atrapalhar esse tempo, esse breve tempo que teremos, ó Deus, diante de Ti, mas que seja um tempo produtivo, um tempo onde o Senhor irá falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Aproveita esse tempo do louvor para que você vá compartilhando esse estudo bíblico. Acredito que vai ser um estudo bíblico muito produtivo para as nossas vidas, que é como estamos orando, como estamos vivendo, como está sendo a nossa vida de oração. Então vamos louvar ao Senhor nesse momento. Que
Vamos lá, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. É um texto que fala, que vai nos ensinar, que é um texto que nos ensina a como deve ser a nossa oração. Então, abra lá a tua Bíblia, Mateus 6, de 9 a 13. E o texto nos diz assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Esse é a oração que o Senhor nos deixa para que aprendamos a orar. Mas, queridos, algo tem me chamado muita atenção quando nós lemos, quando nós meditamos nessa oração dominical ou oração do Pai Nosso, que diz o seguinte: essa é uma oração que não simplesmente nos ensina como devemos orar, mas nos ensina como deve ser o nosso modo de vida, como nós cristãos devemos andar. E muitas pessoas têm essa oração de uma forma muito errada, como uma forma mecânica, como uma forma repetitiva, como se estivesse falando meras palavras. Mas, queridos, quando nós prestamos atenção na profundidade dessa oração dominical e o que ela nos chama a fazer, é algo que nós devemos refletir muito bem em nossas vidas. Quando ela começa, primeiro lugar que ela começa aqui a nos ensinar: quando você for orar, quando você for colocar a sua vida diante de Deus, vai para o seu quarto, vai para o secreto, vai para um lugar tranquilo, vai para um lugar onde ninguém vai te incomodar, e ali você começa a colocar a tua vida diante do Senhor, e ali você começa a se derramar diante de Deus, ali você começa a ter um coração quebrantado, uma oração dependente da ação poderosa do Senhor, e não simplesmente meras repetições, meras palavras jogadas ao vento. E, queridos, essa oração, ela nos mostra que quando nós fazemos isso, nós estamos dando prioridade a algo muito importante, que é a vida com Cristo, que é priorizar o Senhor. Queridos, isso é algo que nós precisamos fazer diariamente nas nossas vidas. Nós precisamos dar prioridade à nossa vida, à nossa intimidade com o Senhor. Seja na meditação da palavra, seja na oração, seja em nosso diálogo com Deus, porque, queridos, quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor. E quando lemos a Bíblia, Ele está falando conosco. Então é algo muito sério, é algo muito profundo. Imagina você quando vai ter um diálogo com alguém onde só você fala. Que sentido tem? Agora você imagina a pessoa do outro lado, só ouvindo aquelas palavras, sem poder falar nada, querendo falar, mas não consegue. Queridos, esse é o tempo que nós estamos vivendo,
um tempo onde nós estamos precisando ser ouvidos e precisamos ouvir as pessoas. Essa é a nossa vida, essa deve ser a nossa vida com Deus. Em nossa oração nós falamos, e quando lemos, quando meditamos na palavra de Deus, é a hora que o Senhor nos instrui, é a hora que o Senhor nos capacita, fala da sua palavra. E essa oração ela começa santificando o nome do Senhor Jesus. Senhor, Pai, olha aqui, Tu és Deus, Tu és santo, por isso que eu estou diante do Senhor. Eu não estou diante de Ti porque eu preciso de alguma coisa, mas eu estou diante de Ti por aquilo que o Senhor é. Aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida é outra coisa. Mas hoje eu estou diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua soberania sobre todas as coisas. E essa oração, essa devoção que nós temos com o Senhor, ela observa e pondera e age nas coisas que nós não podemos fazer. Por isso que nós precisamos estar diante do Senhor. Nós, mesmo colocando isso, nós estamos demonstrando ao Senhor que somos tímidos, frágeis, pensadores, incapazes de reconhecer aquilo que nós somos, incapazes de mudar aquilo que nós estamos vivendo. Por isso nós reconhecemos a grandeza do Senhor e nos acheguemos a Ele. E queridos, essa é a geração que nós estamos vivendo, gerações frágeis, gerações incapazes de mudar muitas coisas. A oração do Pai Nosso, ela é dirigida a todo ser humano em qualquer cultura ou religião. Queridos, nós precisamos reconhecer o nosso Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nela, nenhum sacrifício foi pedido, nenhum dogma proclamado, nenhuma lei estabelecida, tampouco privilégios de alguns filhos. Não, ela é dirigida a todos. Aqui o Senhor nos ensina a orar reconhecendo a grandeza do Senhor, não a nossa grandeza, não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que o Senhor quer de nós. Se nós prestarmos atenção nessa oração, Jesus coloca aqui aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Aqui se inicia um diálogo. Jesus usou a palavra Pai. Pai nosso, Paizinho. E não é um Pai qualquer, mas é o Pai nosso, o Pai que estás nos céus. Santificado significa que deseja ser exaltado. E queridos, isso é maravilhoso. Nós devemos exaltar o nome de Deus. Nós devemos reconhecer o reino de Deus que foi se estabelecido pela vinda de Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino. O nosso Deus é um Deus santo. O reino de Deus é um Deus santo, é um reino santo. Por isso que Ele exige de nós uma santidade para nos achegar até Ele. O reino de Deus é constituído de uma grande família, pais e filhos, porque se Jesus começa reconhecendo a paternidade
do Pai, de Deus, é porque ele também se reconhece como filho. E se você se achega até Deus com essas palavras, Pai Nosso, ele significa que você está se submetendo à autoridade de um Pai justo, de um Pai santo. E queridos, é tão bom quando nós nos submetemos a essa autoridade, quando nós nos submetemos a essa autoridade, porque o nosso Deus é um Deus perfeito e Ele quer de nós, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Todo pai deseja o melhor para o seu filho. Por que o nosso Pai do céu não vai querer um Pai que é justo, um Pai que é santo, se nós, pais pecadores, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos? Quem dirá o nosso Deus, que é um Deus santo, que é um Deus justo? A essência dessa relação não é apenas um coração singelo e honesto, mas é uma oração de reconhecimento, de dependência do nosso Pai. Queridos, e isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso quando nós reconhecemos essa paternidade, quando nós estamos dispostos a sermos obedientes. Da mesma forma que nós pais desejamos que os nossos filhos sejam obedientes a nós, o nosso Pai também deseja a nossa obediência. Também requer de nós uma obediência sincera, não por medo, não por qualquer outra situação, mas uma obediência honesta, sincera, uma obediência que gera relacionamento, que traz relacionamento, uma obediência que traz uma intimidade muito forte, porque você só submete a uma autoridade quando você reconhece essa autoridade. Você só se submete a essa autoridade quando você realmente confia nessa pessoa. Queridos, e muitas vezes nós temos um hábito muito difícil de transpor a autoridade a essa paternidade do nosso Pai terreno ao nosso Pai celeste. Muitas vezes, mas se o meu Pai faz isso, o meu Pai celeste também. O meu pai é um pai mau, é um pai ruim. Eu não vou me submeter a mais um pai que pode fazer a mesma coisa comigo. Queridos, engano seu. O nosso Pai é um Pai justo, é um Pai que deseja, que quer de nós tudo de bom. Como nós já falamos aqui, o nosso Pai requer de nós, o nosso Pai deseja para nós a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso faz todo sentido para que nós possamos confiar nesse Deus, confiar nas promessas, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus tem uma aliança com o teu povo, e a aliança essa de que nós prosperemos, de que nós tenhamos dias abençoados, dias tranquilos. E queridos, se Deus tem isso para nós, e se Ele não mente, e se Ele cumpre as suas promessas, e se Ele é fiel e justo, então, queridos, não temos motivo algum para desconfiar dessa paternidade.
Nós não devemos ter medo de nos achegar a Ele. Então, queridos, que possamos cada dia confiar, descansar nessas promessas, descansar nessa paternidade, porque o nosso Deus é um Deus fiel e justo. A oração do Pai Nosso, ela acalma a alma, ela é desafiadora, porque ela nos chama a uma responsabilidade, ela nos chama a um dever, que é amar o nosso próximo, perdoar aqueles que nos ofendem. Assim como nós temos perdoado, nós queremos ser perdoados. Assim, mas o Senhor fala: olha aqui, perdoa que eu vos perdoo. Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É uma troca, queridos, é uma troca. Nós não podemos só querer as coisas, nós não podemos só exigir algo de Deus sem que nós façamos o mesmo que nós queremos que Deus faça conosco. É aquele ditado: não faça para o seu próximo aquilo que você não quer que faça para você. Então, queridos, nós precisamos cumprir isso. E ele termina: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, nós vamos conseguir fugir da tentação quando nós nos achegar a Deus. Nós vamos fugir do mal quando nós tivermos um entendimento da palavra do Senhor. Nós vamos conseguir cumprir tudo isso quando nós nos submetermos à boa, agradável e vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós tivermos um relacionamento, quando nós nos achegarmos ao nosso Deus em uma via de duas mãos, aonde eu falo, Ele escuta, e Ele fala e eu entendo, eu compreendo. Então, queridos, que possamos buscar ao Senhor através da oração e através da meditação da palavra do Senhor. Amém? Que possamos viver essa oração do Pai Nosso. Que possamos viver, porque o nosso Deus é um Deus santo. Amém? E eu quero orar pela tua vida agora. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque Tu és um Pai santo, Tu és um Pai justo, Tu és um Pai, ó Deus, que requer de nós toda santidade, toda beleza. O Senhor requer de nós toda essa submissão de filho que se submete a um pai, que filhos que se coloca à disposição da maravilhosa e soberana vontade do seu Pai. Pai, da mesma forma que nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, o Senhor também requer de nós obediência e deseja de nós uma obediência. Pai, então nos ajude, Deus, nos ajude a sermos filhos obedientes. Se estamos tratando o Senhor, se reconhecemos a Tua paternidade, então, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajude a nos achegar mais a Ti. Pai, da mesma forma, coloca a vida dos nossos irmãos que está aqui conosco, ó Deus, que tem enfrentado as lutas, que tem enfrentado dificuldade. Pai, que o Senhor derrame sobre a vida deles, que o Senhor faça resplandecer sobre a vida de cada um deles
o teu rosto, a tua paz, e que o Senhor ajude, ó Deus, nesse momento difícil que estão enfrentando, aqueles que têm motivo de gratidão, aqueles que têm motivo para agradecer a Ti. Louvado seja o Teu nome, porque esse recebeu a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Portanto, derrama sobre as nossas vidas graça e misericórdia, derrama o Teu favor sobre nós. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Tenha um restante de semana abençoada. E até domingo, se Deus quiser. Fique com Deus e um forte abraço do teu pastor.